Qual amigo que tem um amigo doente e não vai visitá-lo? Não é verdade? Às vezes, quando nós temos a consideração por uma pessoa, o primeiro intuito, o primeiro pensamento que vem, vou visitar o tal irmão, nosso irmão, porque ele está enfermo. Então, a preocupação é nossa em querer visitar o nosso irmão pela consideração. Observem que Marta e Maria mandam um recado até Jesus dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem você considera, aquele que é praticamente um co-irmão, ele está enfermo. Eu acredito que Marta e Maria, elas imaginavam uma certa urgência de Jesus quando ficasse sabendo sobre a doença de Lázaro. Eu acredito que no pensamento delas dizendo: vamos mandar um recado para Jesus, porque ele é amigo de Jesus. E como amigo, ele vai vir correndo, vai visitá-lo, vai repreender esta enfermidade, vai mandar embora esta doença. Mas os dias foi passando e nada de Jesus chegar. E eu fico pensando sobre esse episódio, e nós apresentamos o Senhor a nossa história, não é a minha, a nossa. Jesus, ele poderia ter livrado, por exemplo, o pastor Sérgio de sofrer um acidente, mas ele não livrou. Mas nem por isso ele deixou de ser Senhor e Salvador da vida do pastor Sérgio. Jesus, por exemplo, ele poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas não livrou. Livrou lá dentro. Jesus, por exemplo, ele poderia ter livrado da falta de água no deserto, mas não livrou. E algumas coisas que acontecem em nossa vida, não é porque Jesus ele ausentou de nós. Não é porque Jesus deixou de estar conosco. É porque Jesus, ele tem um processo, ele tem algo para fazer conosco, em meio a algumas situações que nós não entendemos e que nós queremos que aconteça do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso pensamento. Observem que eu dei exemplo para vocês de alguns fatos relacionados à Bíblia Sagrada. O nosso Deus, ele poderia ter livrado muitos, por exemplo, de Pedro da prisão, mas não livrou, livrou lá dentro. Poderia ter livrado Paulo e Silas lá da prisão, mas também não livrou. Mas qual o projeto de Deus? Porque Deus queria salvar uma família, um carcereiro que estava prestes à morte. Então, Deus, ele tem os seus caminhos. O propósito do Senhor, em meio à provação que nós estamos enfrentando, pode ter a certeza de uma coisa: essa provação não vai te matar, não vai te destruir, não vai fazer você mais pequeno. Ao contrário, ela vai te fazer você grande, porque o nome do Senhor será glorificado. Aleluia.